Olá, muito boa tarde. Está começando a segunda edição do Agricultura BR nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Muito bom ter você aí do outro lado da telinha para nos acompanhar pelo canal 190 na NET e na Claro TV, ou para você que está aqui em Campo Grande, também pela TV Imaculada. Bom, esses são os destaques de hoje do programa Agricultura BR. Conab e IBGE divulgam as projeções para a safra de grãos 2020. Agora há pouco lá em Brasília você vai ter todas as informações aqui nesta edição da Agricultura BR ainda. Como os conflitos entre os Estados Unidos e o Irã impactam na cultura do milho e a produção de laranja em São Paulo. E você vai ver também informações sobre o mercado físico e também o mercado futuro. E claro, tem muito mais para você que está acompanhando a gente aqui pelo canal do Boi. Bom, a gente começa falando justamente sobre o levantamento da safra, né? A expectativa, na verdade, sobre a safra 2019-2020, de grãos que, segundo a Conab, aponta aí uma produção de 248 milhões de toneladas, com aumento de 2,5% ou 6 milhões e 100 mil toneladas em relação a mais, né, em relação a 2018-2019. Os números registram um novo recorde da série histórica e foram divulgados agora há pouco, nesta quarta-feira, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em seu quarto levantamento. A expectativa para a área semeada é que sejam cultivados 64 milhões e 200 mil hectares, ou equivalente a uma variação positiva de 1,5% em comparação à safra anterior. As condições climáticas, que apresentaram certa instabilidade no início do plantio de verão na maioria das regiões produtoras, tomaram agora um novo ritmo de normalização. E a perspectiva é que os níveis de produtividade apresentem bom desempenho nesta etapa. O ano de 2020 também é bom para o complexo soja. Bom, nós vamos falar sobre soja agora e o ano de 2020 deverá ser bom ano para o complexo soja brasileiro, mas que inspira cuidados. Vamos saber por quê? Acompanhe a reportagem da Rosa Cabral. Oi, pessoal. Essa previsão e o alerta são das safras e mercado. Segundo a notícia, o plantio da nova safra teve um início delicado na maior parte dos estados produtores do país. A falta de chuvas trouxe atrasos para a semeadura nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Já no Sul, o panorama é um pouco diferente. Foi o excesso de umidade que atrapalhou a entrada das primeiras máquinas nos campos. Alguns estados passaram por replantios de áreas relativamente importantes. No exemplo, principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná. Passado esse período inicial com baixa umidade, as chuvas começaram a retornar com regularidade à faixa central do país a partir de novembro do ano passado, melhorando assim a situação da maior parte das lavouras e trazendo recuperação para parte dos atrasos acumulados. Segundo o analista e consultor de safras e mercado, Luiz Fernando Roque, no Sul, os trabalhos de semeadura foram regularizados mais rapidamente. Apesar disso, as últimas semanas de dezembro trouxeram poucas chuvas às lavouras gaúchas, o que traz preocupações neste início de ano. No Nordeste, o ano encerrou com os trabalhos ainda atrasados e com sinal de alerta ligado sobre as lavouras do Oeste baiano, principalmente. A falta de chuvas voltou à região em dezembro, preocupando os produtores que já haviam semeado a maior parte de suas lavouras. Na região também houve registro de replantio de áreas e é bastante provável que algumas lavouras nem tenham sido semeadas. Frente a isso, o mês de janeiro começou colocando em xeque alguns potenciais produtivos de importantes estados do país. Os meses de janeiro e fevereiro serão fundamentais para a definição da nova safra brasileira, que ainda detém um potencial de produção recorde, mesmo com os problemas registrados até o momento. Segundo a análise, apesar disso, se o clima não ajudar, teremos perdas importantes na produção. Os produtores de soja deverão colher 125 milhões de toneladas em 2019 e 2020, com um crescimento aí na casa de 5,2% na comparação com o ano anterior, quando a safra ficou em 119 milhões de toneladas. No relatório anterior, divulgado em outubro, Safras apostava em produção de 125 milhões de toneladas.
De Campo Grande, Rosa Cabral. A gente segue falando sobre soja. Vamos ver agora como é que estão os preços da soja no mercado de Chicago, na Bolsa de Chicago. Os preços para a soja na Bolsa se mantêm estáveis nesta quarta-feira e sem muita variação entre os contratos de curto e longo prazo. Os preços negociados para março ficam em $9,44 mais 2 o bushel. Já para agosto, o valor é negociado a $9,73 mais 2 o bushel. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Logo depois, na volta, nós vamos falar sobre o mercado do milho. E você, se quiser participar com a gente, está na sua tela 992647810. É o contato direto aqui, online, pelo WhatsApp, em tempo real, para você participar com a gente, tá? Aproveite e nos acompanhe também pelas nossas plataformas digitais. Simultaneamente, estamos ao vivo pelo nosso portal sba1.com e também pela página do Canal do Boi no Facebook. Eu volto já. Bom, estamos de volta. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Agricultura BR, segunda edição, ao vivo para você aqui pelo Canal do Boi. E há mais de um mês não chove em volumes significativos nas principais regiões produtoras de grãos no Rio Grande do Sul. Isso já traz uma certeza para os produtores. A safra de grãos será prejudicada. E o principal desses que será prejudicado é o milho. Vamos acompanhar na reportagem da Annelise Nicolodi. O estresse hídrico é mais visível nas lavouras de milho sequeiro, onde as perdas em determinadas regiões já ultrapassam os 80%. Em algumas localidades não chove forte há quase 30 dias. Quem plantou milho para fazer silagem está antecipando o corte porque as plantas já estão com um potencial produtivo bastante reduzido, o que deve gerar uma silagem de baixíssima qualidade. Hoje daria para avaliar o milho, que está definitivo praticamente, né? Áreas de sequeiro, aqui na nossa região, é perda quase total. O milho silagem é um problema muito sério, tá? Houve muito problema de polinização, agravado com falta de água para o gado, esses gado de leite tomar. Está faltando água, está secando, está baixando os níveis das águas. O cultivo de milho nas áreas irrigadas está com um potencial produtivo melhor, principalmente nas lavouras que foram irrigadas todas as noites. Eu tenho fotos aí de pivôs que foram irrigados, por exemplo, todas as noites, e uma noite sim, uma noite não, tem uma diferença muito grande entre eles. 12 milímetros de chuva por noite, uma noite sim, uma noite não, e 12 milímetros todas as noites. A diferença é muito grande. Então, o milho já está definido. Mesmo no pivô, vai ter perdas. Sei lá, 10%, 15%. Fora do pivô, é 80%, 90% de perda. Eu vi áreas que a polinização foi muito fraca, meia dúzia de grãos por espiga. Isso não é geral, mas eu vi em áreas isso aí. Tá? Áreas que eram para silagem, dá só tal sabugo, áreas de sequeiro. Então, a situação é muito crítica mesmo, né? Nós estamos nos iludindo ou na esperança de que essas chuvas que estão por vir agora, essa semana, vai salvar. Para a água é muito difícil, pode salvar as lavouras, porque se der 50 milímetros geral em todo o Rio Grande do Sul, aguenta mais 15 dias, né? Mas isso não tem previsão para isso. Nesta safra, o Rio Grande do Sul cultivou cerca de 780 mil hectares de milho. A colheita nas áreas destinadas ao grão deve iniciar nos próximos dias. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi.
Bom, a gente fala agora sobre o mercado do milho e as expectativas do setor para 2020. Os bons preços, a alta dos preços, estimulou os produtores a aumentar também a área plantada no ano passado, em 2019. Vamos saber mais informações acompanhando a reportagem do Vinícius Souza. Olá para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Trago informações sobre a safra de milho 19/20, que deve começar com uma disponibilidade restrita num cenário de consumo doméstico crescente. A nova safra de verão deve ficar alinhada com a que foi registrada no ano de 2019 e isso não deve alterar de forma expressiva a disponibilidade interna do primeiro semestre. De acordo com pesquisadores do CPEA, há fatores de sustentação de preços no curto prazo, o que tende a estimular o semeio da cultura na segunda safra e, consequentemente, elevar a oferta no segundo semestre. O forte movimento de alta nos preços domésticos no último trimestre de 2019 estimulou produtores a aumentarem a área semeada com o milho de primeira safra. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, as tensões políticas entre Estados Unidos e Irã se refletiram no mercado financeiro ao longo dos últimos dias, como você já acompanhou aqui ao longo da programação do Canal do Boi. Petróleo e ouro dispararam, enquanto moedas de países emergentes e bolsas ao redor do mundo registram queda. Agora a preocupação é que o episódio possa respingar nas exportações brasileiras. Após a morte do general iraniano, autorizada pelo presidente norte-americano Donald Trump, o Itamaraty divulgou uma nota dizendo apoiar a luta contra o flagelo do terrorismo, repetindo o discurso dos Estados Unidos, e foi chamado ontem para uma conversa pela chancelaria iraniana. E foi sobre este assunto que a jornalista Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com Gustavo Machado, consultor da Agrifato. Acompanhei. Gustavo Machado, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi. Muito obrigado, Sara. Agora a gente começa, então, o ano de 2020 com uma tensão comercial. China e Estados Unidos parecendo estar resolvida, mas a gente tem um agravamento aí muito significativo de uma tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã. Reflexos para o Brasil, quais serão, quais poderão ser, se é que há essa possibilidade? Pois é, sim, há uma possibilidade porque o Irã ele é um importante comprador e importador de matérias-primas do Brasil. Né? Soja, milho e carne suína. Carne bovina, na verdade. Né? Para carne bovina, os impactos podem ser um pouco mais comedidos. Né? Apesar de ser aí entre os 10 principais compradores... Certo. Oitavo, né? Ainda vai depender um pouco. Exato. Para o milho é mais importante, porque com essa tensão o petróleo tende a subir, tende a ficar mais caro. Que já andou subindo agora nos últimos dias. Que já subiu, né? Com a notícia, o petróleo ele já disparou, bateu o máximo ontem, segunda-feira, no começo dessa semana, a $70 o barril, que é uma das valores máximos recentes. E aí, com o petróleo subindo, ele aumenta a competitividade do etanol, né, de milho. E aí a procura por milho pode se aquecer, e aí o milho em Chicago tende a subir, e isso pode contagiar o milho brasileiro. Então, a gente tem aí, de um lado, uma pressão altíssima para o milho no Brasil, pela tensão subindo o petróleo, né? Mas aí também tem outro ponto que pode equilibrar essa balança, que o Irã ele é um importante importador de milho brasileiro também, figura ali nos 5 principais compradores do milho brasileiro. Se essa disputa, se esse conflito avançar a ponto do Irã diminuir as suas importações de milho, aí a gente vai ter uma oferta um pouco mais confortável no Brasil. Que a gente está vendo, inclusive, o preço da saca de milho aqui chegando pertinho, rondando uns R$50, né? De acordo com o indicador CPEA, por exemplo. Sim, sim. A gente já tem propostas de venda, não teve ainda efetivação de negócio, mas já teve proposta de venda R$50 aqui em São Paulo, sim. Então traria, de certa forma, falando do milho, um equilíbrio para o mercado. Se esse conflito chegar do Irã importando menos, sim, a gente pode... Aliás, em 2020 a gente deve ter exportações menores de milho. Esse em 2019 agora foi um recorde absoluto. Foi um ano excelente, sim. Né? Mas isso pode deixar algum conforto. Né? Agora, para milho, de um modo geral, ainda vai ser um ano de preços firmes. Né? Isso pode dar um alívio.
mas ainda não está claro, porque você tem também o petróleo do outro lado puxando. Então, Certo. vai ser nesses dois pesos aqui que essa balança vai se equilibrar, possivelmente. Gustavo, e agora no que se refere à carne bovina, o que a gente pode esperar aí do que vem pela frente? Para a carne bovina, ainda deve ser um cenário um pouco mais calmo com relação a isso. O Irã, até o ano passado, era o 5º maior comprador de carne bovina do Brasil. Aí ele teve problemas em conseguir fazer essas transações, né, já pelas sanções dos Estados Unidos. Então você já tem uma mudança nesse cenário. O Brasil já sentiu algum efeito aí? Aí foi compensado por causa da China. Né? A China comprou muito, então a gente ainda teve exportações recordes de Peste novo. suína africana, né? Peste suína africana, né? As exportações do Brasil de carne bovina 12% a mais. Você teve Emirados Árabes comprando mais carne bovina brasileira, você teve a entrada a volta da Rússia, né? Então, o Irã caiu aí de 5º para a 7ª posição. Ainda figura ali nas principais posições, mas não deve ter um impacto tão forte assim, né, para a carne bovina, porque ainda fica China, ainda fica Egito, ainda tem Emirados Árabes, você tem Rússia, você tem ainda outros mercados importantes. Para o milho, por causa do dólar, por causa do papel do Irã nesse mercado, aí sim, a gente deve ter um peso talvez mais direto. E a soja também entra nesse pacote? A soja a gente também exporta, o Irã também é um importante comprador, mas menos também, porque o que importante da soja é a China, obviamente, né? 80% do que a gente exporta de soja em grão é destino China, e ainda tem um impacto maior de Estados Unidos e China. Porque se sair um acordo comercial, aí a China vai começar a comprar mais dos Estados Unidos, em um ano que a peste suína africana na China diminui a demanda deles. Quer dizer, o cenário que a gente tem aí, uma disputa maior no mercado externo, com a China comprando menos. E aí é esse o cenário que vai ter um impacto maior, e aí nesse caso até negativo, para o preço da soja. Gustavo, e você falou a questão de que o Brasil tem tido dificuldades para enviar a carne para o Irã desde 2018, né? Lembrando, né? Então o país do Oriente Médio ele passou a sofrer as sanções norte-americanas nessa época. Isso acabou afetando a relação comercial com outros países. Esse quadro, ele parece ser reversível nesse momento? Olha, nesse momento onde as tensões conseguiram nova escalada, me parece até mais delicado, né? Claro. Pode ser até um pouco mais complicado. Tudo vai depender de qual vai ser o desdobramento desse episódio que aconteceu, né? Se o Irã retaliar e tiver uma nova escalada e os ânimos se aquecerem de novo, esse mercado vai continuar volátil, vai continuar incerto, né? Com reflexo em câmbio, reflexo em bolsas, reflexo em commodities agrícolas. Se os ânimos se acalmarem, sim, esse cenário pode se reverter. Mas ainda, nesse momento, está tudo muito nebuloso. Gustavo, considerando então essa nebulosidade, né, vamos dizer assim, esse momento de incerteza, sempre tem aquele conselho básico para o produtor que é aproveitar o bom momento e os bons preços, né, fazer o hedge, que é uma ferramenta aí bastante usada nesses momentos com preços altos. Sim, nós temos oportunidades agora. Para o boi, a bolsa ainda está começando, né, ganhando liquidez nesse começo de ano, os negócios ainda relativamente lentos, mas há algumas oportunidades, vencimentos um pouco mais longos, dependendo, a gente já pode estudar, mas tem sim, a bolsa oferece oportunidades. Para o milho também, né? O mercado está mais forte, mais fortalecido, ainda tentando digerir tudo o que está acontecendo, mas para quem busca diminuir toda essa volatilidade, sim, nós temos excelentes ferramentas, tanto via B3 como também no mercado físico, né? Em negociações há ferramentas para isso. Perfeito, então, Gustavo. Obrigada pela sua participação aqui, pelas orientações também. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Sara. Perfeito. Esse foi, então, Gustavo Machado, consultor da Agrifato. É com vocês. Bom, você fica agora com a participação dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. É hora de mais uma paradinha para o intervalo comercial, é hora de faturar. Logo depois, na volta, a gente vai falar sobre o mercado do café. Fique por aí, não se esqueça, se quiser participar com a gente, o telefone está aí na sua tela. Eu volto já. Bom, já estamos de volta e o dólar recuou frente ao real com os operadores de mercado de câmbio percebendo algum alívio nas tensões entre Estados Unidos e Irã. No entanto, a bolsa também cedeu e o cenário continua sendo de pessimismo para o mercado internacional.
Vamos até São Paulo, vamos conversar com o Walter Pulga Júnior, que já está aqui nos aguardando para nos trazer mais informações sobre esse movimento de dólar. Está acompanhado do Alessandro Faganello, que é analista de câmbio da Advanced. Pulga, o que esperar desse cenário? Por mais que tivesse aí esse alívio nas tensões, o cenário ainda não é totalmente positivo para o mercado, né? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, você chamava e falava sobre o dólar cedendo e o dólar oscilando e o Faganello dava uma risadinha aqui. Nós somos surpreendidos, viu, Adriano? Minuto a minuto com essa oscilação do dólar. Para você ter uma ideia, agora o dólar opera a R$ 4,07. Há alguns segundos estava em baixa a 4,06 mais 96, agora sobe 0,15%. É uma oscilação constante. Por isso é muito difícil para analistas de mercado acertarem o que vai ocorrer com o dólar. É muito sensível a qualquer informação. E hoje não é diferente. O dólar está oscilando, mas vale lembrar, oscila perto da estabilidade, era o que nós acompanhávamos aqui. Então, num minuto, nós estamos aqui noticiando que o dólar está 4,7, daqui a pouco está 4,8, daqui a pouco está 4,6. Ou seja, é uma oscilação muito rápida que ocorre em períodos de alguma turbulência. Agora, vamos começar falando da Bolsa, porque o índice Bovespa operava perto da estabilidade nesta quarta-feira, depois de 3 pregões de perda, né? Operava perto da estabilidade até por volta das 10h30 da manhã. Em seguida começou a ceder, esboçou uma reação, foi acima de 117.300 pontos, mas agora eu vejo, vem em baixa. Índice Bovespa caiu para 115.693 pontos agora, portanto abaixo de 116 mil pontos, com queda de 0,83%. Ou seja, a Bolsa cai e o dólar agora começa a subir. Como você lembrou, falou agora, eu estou aqui ao meu lado, né, acompanhado do Alessandro Faganello, que vem lá da mesa de operações da Advanced Corretora, está no dia a dia ali do negócio de câmbio. Obrigado por ter vindo, Faganello. Eu que agradeço e mais agora uma vez. Vamos tentar destrinchar um pouco esta situação. Vamos. A pergunta é, ainda teremos mais problemas pela frente em função desse conflito entre Estados Unidos e Irã? Primeiro, obrigado pelo convite, Walter. A gente precisa ter um pouco de calma nesse período do ano, né? O giro de negócios agora no mês de janeiro ele é reduzido. Ninguém esperava começar o ano já com essa turbulência externa. Aliás, são só os fatores externos que estão ocasionando essa volatilidade no mercado de câmbio. Muito em relação com esse problema com o Oriente Médio, né? Que teve aí o ataque, vamos colocar em ordem, tá? O Irã, a embaixada americana, né? Depois os Estados Unidos matou o comandante Soleimani, né? Uma das forças do exército iraniano, e agora teve uma retaliação por parte do Irã e tudo mais. Bom, o mercado financeiro, o que ele vai olhar nesses aspectos? Preço do petróleo. Se o preço da commodity ele tiver uma propensão a continuar por um longo período de tempo em alta, isso vai influenciar diretamente na inflação doméstica e, por que não dizer, lá fora também. Nós ainda temos fora desse cenário todo aquelas questões que envolvem política monetária, que também tem a sua correlação com índices inflacionários. Então, a partir do final desse mês, vão entrar aí no jogo o Banco Central norte-americano, começo do mês que vem, de fevereiro, vai entrar o Copom, né? E o Banco Central Europeu agora no final desse mês de janeiro também entram no jogo para fazer suas avaliações, e tudo indica que eles vão ainda manter as políticas monetárias inalteradas, né? Nos Estados Unidos hoje ela está na faixa entre 1,5% e 1,75%, na Europa ela está negativa em 0,5%, e aqui todo mundo já sabe está em 4,5%. O mercado ele projeta aí que nessa reunião de política monetária agora no Brasil, a Selic vai se manter pelo menos nos 4,5%, para isso ainda hoje 70% do mercado acreditando nisso, né? Mas vamos lembrar também que nem tudo é feito só de notícias negativas. Então, essas políticas acomodatícias que está todo mundo de olho, também tem um outro assunto que é muito importante e que pode ser que seja finalizado na próxima semana, que tem a ver com o acordo comercial da fase 1 entre os americanos e chineses. O próprio Donald Trump diz que no próximo dia 15 isso deve acontecer. Então o pessoal de repente vai lembrar disso num dado momento, e se a escalada das tensões geopolíticas lá fora que com o Oriente Médio arrefecerem, o mercado tende a se acalmar um pouco. Agora, a partir do mês de fevereiro, nós também temos um retorno o giro começa a melhorar um pouco mais, você já tem um padrão um pouco melhor,
para o comportamento do mercado financeiro no que se refere ao dólar. Não vamos esquecer também, com tudo isso que você falou da Bolsa aí também, existe aí um processo de realização de lucros no meio disso tudo. A Bolsa subiu muito e agora quem ganhou está realizando lucro. Vamos ganhar e vamos realizar lucros aí. Essa é a visão de quem aplica o seu recurso, ele quer ter, né, o lucro. E a Bolsa subiu muito ano passado? Muito, muito mesmo. No final do ano teve um rally extraordinário, né, com relação aos dados da Bolsa, né, subiram, no final do ano, assim, com o volume de negócio do mercado de câmbio baixíssimo, a Bolsa estava estourando recordes atrás de recordes, então agora é hora de realizar alguma coisa também. Quem ganhou, vende agora, por isso essa baixa também ocorre. É natural, isso é natural no período agora. Realmente temos que ficar de olho aí com relação a essas tensões geopolíticas. O próprio Donald Trump deve falar hoje ainda, né? Eles estão avaliando o cenário, né? Ele colocou uma mensagem no Twitter dizendo que está tudo bem. Vamos ver o que quer dizer esse está tudo bem, né? Existe também nesse meio todo aí, é preciso levar-se em consideração a guerra de informações. Enquanto de um lado diz que morreram tantas pessoas, no outro diz que não houveram baixas. É preciso avaliar o cenário de uma maneira mais racional antes de se tomar uma decisão. O investidor estrangeiro faz isso, naturalmente. Bom, e eu pergunto, você que está acompanhando agora, né, a Agricultura BR, pergunta, e o que vai ocorrer daqui para frente? Janeiro já é um mês difícil, as atividades ainda estão retomando, estamos nos primeiros dias de operação do mercado financeiro. Sim. Temos um crescimento mundial esperado de no máximo 3%. O que não é o melhor dos patamares. Não é o melhor dos patamares. Verdade. Como fica daqui para frente, Alessandro? Vamos lembrar, não é o melhor dos patamares, mas também não é algo tão ruim como no ano passado se esperava, né? Inclusive para o Brasil. O ano passado, no meio do ano passado, se você se recorda, o nosso índice de crescimento estava ali beirando a zero, e a gente ainda aqui naquela visão, né, da teoria do vai dar tudo errado, ele colocava até mais um ano de recessão. Nós vamos terminar o ano aí com o PIB um crescimento em torno de entre 1,10 e 1,20, né? Para esse ano de 2020, terminar o ano de 2019, para esse ano de 2020, nós já estamos projetando isso aí a nível de 2,30 pelo menos. E vamos lembrar também que a partir da volta do Congresso Nacional, nós temos algumas reformas interessantíssimas que podem ajudar nesse movimento. Eu estou falando do Pacto Federativo, tem a reforma emergencial. O que é isso aí? Nada mais é do que uma descentralização. Hoje os recursos eles estão na base do governo, o cara vai lá, bate na porta, estou precisando, estou com dificuldades aqui. O que a reforma do Pacto Federativo ela está pedindo, né? Ela está dizendo o seguinte, vamos descentralizar, eu vou colocar na ponta, você sabe a sua necessidade, você, governador, prefeito, você sabe aí onde que você vai ter que utilizar. Em contrapartida, você, governador, prefeito, tudo mais, vocês vão ter que atingir algumas metas, porque caso contrário a gente pode reavaliar essa situação. É algo importante que demonstra que o Brasil está procurando um reequilíbrio fiscal. Com tudo isso, você vê 2020 ainda como positivo? Vejo. Bom, estou sempre desse lado, né? Procurando ver as coisas no âmbito positivo, claro, levando em consideração o que acontece de negativo, seja aqui ou seja no exterior. Mas as perspectivas para o ano, por exemplo, para investimentos diretos no país, a última métrica divulgada pelo Banco Central, que é o Boletim Focus, que eu sempre costumo informar aqui para vocês, está em torno de 80 bilhões de dólares, né? Então, tem que ficar de olho em todos esses detalhes, né? Tem os eventos externos, mas nós temos uma agenda doméstica que promete e até lá nós vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado já com todos esses fatores entrando no jogo, sem deixar de citar a relação dos bancos centrais, sobretudo do Banco Central norte-americano. Hoje mesmo saiu aí um dado sobre o mercado de trabalho no setor privado americano, um relatório da ADP, que ele veio muito positivo. Se você se recordar, ao final do ano passado, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, muito pressionado inclusive pelo Trump a reduzir juros, né? Eles fizeram de forma preventiva a redução dos juros lá durante o ano passado, durante 3 oportunidades. Por que ele disse de forma preventiva? Ele disse porque é o seguinte, o mercado de trabalho americano tem sustentado o crescimento do país, a despeito da guerra comercial com a China, que também influenciou em alguns dados de manufatura dos próprios americanos. E a última ata de política monetária do Federal Reserve disse que eles pretendem manter esse juro entre 1,5 e 1,75 durante boa parte desse ano, se não ele todo. Isso é uma informação importante. Agora, no segundo semestre nos Estados Unidos, nós vamos nos deparar com as eleições americanas. E aí o cenário pode mudar um pouco. Pode mudar.
Para resumir, ainda as perspectivas são boas para a economia brasileira? São boas. É a sua visão? Sim, a minha visão. Dólar deve oscilar mais próximo de R$4 ou pode subir? Você pode ficar lá, quando a gente coloca como piso e como teto, né? O piso é numa visão mais otimista, o teto é numa visão um pouco mais negativa. Durante esse período, né, janeiro, começo de fevereiro, até meados de fevereiro, aí nós podemos trabalhar com os números numa visão mais otimista, próximo de 4, uma visão um pouco mais pessimista, em torno de 4,12, 4,15. Mas vamos ver os desdobramentos geopolíticos aí dessas tensões que estão acontecendo, porque se elas arrefecerem, o mercado tende a dar uma acalmada também, né? E para você ter uma ideia, o próprio Boletim Fox ele tem um índice chamado Top 5, que são as instituições que mais acertam as predições. E para os meses de janeiro e fevereiro, lá foi colocado em torno de 4,10, para março já 4,07. Isso tudo pode mudar? Claro que pode, vai depender do andamento e da evolução desses casos, sobretudo aqui no Brasil, com relação às reformas, que vai trazer aí um bom cenário aí adiante para a economia brasileira. Bom, está aí a informação, né, da mesa da Advança de Corretora, Alessandro Paganello. A princípio, de olho no que ocorre hoje, dólar fica entre 4,7 e 4,12. Isso pode mudar? Lógico que pode mudar. Difícil acertar para onde vai o câmbio com algum tumulto ocorrendo no mundo e no Brasil, né? E vamos lembrar desse acordo da China com os Estados Unidos que a gente quer ver assinado na próxima semana. Aí. Vamos ver se isso acontece, vai ser muito bom. Bom, eu agradeço aqui a presença do Alessandro Paganello. Ficam as dicas aí, de olho nas informações. Isso tudo pode mudar no dia a dia, mas você acompanha através do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, o que está ocorrendo minuto a minuto, né? Dia a dia dos negócios no mercado financeiro, que interferem aí no seu planejamento, no planejamento do seu negócio, na sua compra de insumos, na sua remuneração dos fornecedores, né? No seu preço de venda. Portanto, parece muito distante do que ocorre no campo, mas não, está influenciando aí na sua vida no campo. Agradeço mais uma vez a presença do Alessandro aqui. Eu retorno o sinal para Campo Grande. Adriano. Muito obrigado. Valeu, Puga, obrigado. Obrigado também ao Alessandro pela participação de vocês. Bom, nós vamos agora até a região de Campos Altos, em Minas Gerais, que se destaca na produção de café e que recebeu compradores internacionais do grão, que vieram avaliar a qualidade do mesmo em relação ao produto que é comercializado no exterior. Essa é uma matéria que foi produzida pela Emater e que é veiculada em parceria aqui com o Canal do Boi. Campos Altos é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado na microrregião de Araxá e na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O clima tropical de altitude da região talvez seja o responsável pelo sucesso do café produzido lá. Essa semana, uma turma de baristas, donos de cafeterias e compradores vieram da Inglaterra, Rússia, Lituânia e Irlanda para visitar o Grupo Café Campos Altos para provar e comprovar que de lá sai um dos melhores cafés produzidos no mundo. O comprador Tomas Mikovski, da Lituânia, tinha um conceito diferente do café produzido no Brasil. Para ele, o café brasileiro era um café commodity, um café comercial. Mas agora ele comprovou que os cafés brasileiros apresentam notas de um café frutado com uma doçura impressionante e comparáveis até aos melhores cafés produzidos na América Central e na África. O papel desses profissionais que realizam a prova é identificar características como sabor, aroma, acidez, amargor, corpo e resíduo. Para o comprador Seivos Matierrunas, provar os cafés brasileiros foi como abrir um dia no meio da noite. Os cafés daqui apresentaram notas de acidez, de doçura e de frutas que são espetaculares. Os cafés brasileiros são balanceados e promovem sensações de prazer inigualáveis. Enfim, são espetaculares. A compradora Ieva Meiliunaite, também da Lituânia, não sabia que o café brasileiro tinha todas essas características. Ela disse que o café brasileiro representa uma explosão de sabores. Por mês, a Café Campos Altos manda um container carregado com 320 sacas de 60 quilos de café para os Estados Unidos e para a Argentina. O grão chega em caminhões ao galpão da exportadora e logo segue para essas peneiras, onde passa por um processo de seleção.
tudo é milimetricamente acompanhado até a hora de ensacar o produto em bags ou sacos de 60 quilos. Agora, o próximo passo da Café Campos Altos é buscar a certificação pelo programa Certifica Minas Café. Eles já possuem certificado por 2 outras certificadoras, mas procuraram a Emater para fazer parte do programa Certifica Minas Café, que atualmente possui 1.200 propriedades certificadas. O Certifica Minas também, né, é uma certificação que eles têm desenvolvido um bom trabalho e isso nos traz um benefício, né, como diz, é de organização mesmo, né, da fazenda, das produções, na maneira de armazenar. Então eles instruem muito bem a forma de conduzir um bom trabalho e ter um bom produto de qualidade. Hora de mais uma parada por aqui, mas é um intervalo rapidinho, só para você tomar um cafezinho aí. Logo depois, na volta, nós vamos falar sobre cultura da laranja. Fique por aí, eu volto já. Estamos de volta e a produção de laranjas na safra 2020-2021 será menor em São Paulo e no Triângulo Mineiro. Pelo menos é o que afirmam pesquisadores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da Exalc-USP. E nós vamos saber mais informações sobre este assunto acompanhando uma entrevista que Walter Puga Júnior fez lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias com Emílio Fávero, que é diretor da Alfa Citrus. Os últimos 25 anos não foram fáceis, em todo o período, para empresas que atuam na citricultura. Sejam produtores, sejam também indústrias de suco, distribuidores de produtos, frutas para a mesa. Bom, mas algumas empresas têm mostrado um sucesso superando as dificuldades. Entre elas, a Alfa Citrus. Eu tenho aqui ao meu lado o Emílio Fávero, diretor comercial da Alfa Citrus, uma empresa que nos últimos 25 anos superou todas as dificuldades da citricultura, todas as controvérsias, está aqui para mostrar a experiência da empresa. Obrigado por ter vindo, Emílio. Vamos falar um pouco da Alfa Citrus. Há 25 anos atrás, os irmãos da família Fávero fizeram uma união e lançaram a empresa. Foi difícil o começo? Puga, foi muito difícil. Foi muito difícil como pessoa para mim, porque eu vim da área técnica, numa área de informática, para assumir a parte de comercialização, a retomar essa atividade que a família já teve no passado de venda na CEAGESP, começamos na CEAGESP. E difícil também porque nós entramos também num momento onde, em 95, a citricultura também passava por uma crise e o ir para o mercado foi como uma alternativa também para tentar não depender só da indústria, porque naquele momento nós dependíamos quase que exclusivamente da indústria. E naquele momento era mais um dos ciclos onde, por exemplo, a indústria não queria comprar laranja. Então a alternativa foi buscar o mercado para vender a própria fruta. E todo o começo ele é muito difícil, né? Muito difícil. Nós não tínhamos mix de produto, nós não tínhamos uma variedade adequada e não tínhamos uma variedade tratada para a mesa. Era uma fruta tratada para a indústria, né? E com todas as dificuldades do setor na época, onde a remuneração também para o mercado interno na época era muito baixa, né? Então tudo foi muito difícil, né? Mas eu digo que a fé, o trabalho ajudou muito, porque muitas coisas colaboraram no ano seguinte, de 96, para que a gente pudesse começar a dar essa volta por cima também ali no mercado, a entender o mercado, porque também era novo para mim, era novo e para a empresa também era uma situação nova, né?
E tive muita sorte, a gente tem muita sorte de ter uma empresa vizinha, por exemplo, do box nosso de São Paulo, que na época foi a Rede Hortifruti, e ela comprou muita laranja nossa naquele ano por estar do lado, e era uma fruta que era muito adequada para o mercado do Rio de Janeiro, que era tanto a laranja lima quanto a laranja pera era uma fruta colorida, muito bonita e que é muito adequada a eles, né? E muito trabalho. Eu acho que Deus realmente nos ajudou muito naqueles anos, porque nos colocou muitas pessoas no nosso caminho que nos ajudaram a trilhar, muitas pessoas boas. Eu tenho um cliente do Rio de Janeiro que até hoje está com nós naquela época e ele é muito fiel com a gente, compra de nós até hoje. Então, coisas assim foram acontecendo também ao longo do nosso caminho. Como fornecedor de fruta de mesa, você é considerado um grande produtor. Sim. Qual é a produção hoje da Alpha-Citrus? Hoje nós estamos produzindo em torno de 1.600.000, 1.800.000 caixa-peso. Isso contando todas as variedades que nós temos, né? Cerca disso, metade disso praticamente é laranja-pera, o restante são variedades. E aí estão distribuídas em laranja-lima, laranja-bahia, murcote, Valência, Natal, folha murcha, ou seja, temos um mix aí de produtos. O forte da Alpha-Citrus é a mesa. É a seleção da fruta que vai para a mesa. Mas é o único mercado alternativo? Não, nós também trabalhamos com a indústria, né? Até porque toda a fruta nossa nós trazemos para o packing, fazemos a seleção daquilo que é importante, que atende os padrões de qualidade que hoje nós estabelecemos junto aos nossos clientes. E aí você tem uma grande quantia de fruta que também é descartada. E essa fruta, hoje, praticamente, ela vai para a indústria para fazer o suco, né? Ou seja, você atua em dois mercados. O mercado de mesa e o mercado de indústria. Indústria. Exato. Processa. A perspectiva para o citricultor que hoje, como nós sabemos, está prestes a desistir da atividade, o que você aconselharia? Bom, primeiro que para se atuar na mesa, se nós queremos ser um produtor de mesa, você precisa ter mix de produto. Não adianta você pensar em ter apenas um produto, por exemplo. Então, se eu sou hoje um produtor que quero trabalhar no varejo, vamos dizer assim, como nós falamos, você não pode pensar apenas em ter a laranja-pera. Você precisa ter a pera e precisa ter todos os outros produtos que compõem a cesta do que seria a cesta de citros dentro de um varejo, dentro de um supermercado. Inclusive comprando de outros produtores também. Sim, porque a não ser que você tenha a sua produção distribuída em vários locais para que você possa explorar o período de produção adequado de cada um deles, você também tem que ter parceiros de compra. No nosso caso, a nossa produção está muito localizada em Botucatu. E ali você tem um período muito definido de início e fim de colheita. Então nós temos ali cerca de 3 meses no ano que eu tenho que comprar laranja, porque a fruta ali ela não está ainda no ponto certo de colheita. Agora, você tem um mix, você trabalha com frutas que você também não produz. Ou seja, a empresa se abriu para um mercado mais amplo. Essa seria a alternativa para o produtor de laranja que não quer abandonar a citricultura? Eu acho que, como eu disse, eu acho que depende muito do tamanho dele. Se nós pensarmos nos pequenos produtores, onde nós vamos, de repente, ter áreas menores, talvez seja ideal ele buscar se especializar em alguma fruta que possa ter um valor agregado no mercado, né? Então, por exemplo, hoje nós sabemos que os produtores de limão, ele demanda áreas pequenas e o limão siciliano é um bom produto, tanto para exportação quanto para o mercado interno. Então, eu imagino que para um pequeno produtor, talvez seja melhor ele pensar em 1, 2 variedades e se especializar e fazer disso bons produtos, né? Ou então ele realmente se pensar em se especializar para a indústria. Aí sim, vamos pensar em produção ou de laranja-pera ou de Valência, frutas que deem volume, que ele trabalhe focado em custo, e aí a qualidade sim é importante do suco, mas ele tem que ser muito específico no custo para que ele possa se manter no mercado nessa gangorra que é o preço de indústria. Uma hora razoável, uma hora um pouco melhor, Exatamente. Uma hora um pouco pior. Exatamente. Equilibrar custo e preço de venda na citricultura é muito difícil, Emílio? Ela é difícil porque você tem muitas variáveis que muitas vezes você não controla, né? Vamos pegar, por exemplo, um ano como esse. Nós tivemos um período de chuva, floresceu, tivemos uma boa florada,
tratou-se essa florada, né? Ou seja, você despendeu muitos recursos para cuidar dessa florada, aí depois nós vemos um período de seca onde essa florada se perde totalmente. E aí você tem que começar o trabalho novamente nas novas floradas. Então, essas coisas você não controla. Então, o custo ele é fundamental no nosso negócio. A gestão financeira da tua empresa ela é fundamental no negócio, para que você possa atravessar esses períodos de incertezas que você tem, essas coisas cíclicas, de ciclos bons e ciclos ruins. Então, é importante que você se mantenha equilibrado, saudável nisso daí, e controlar o custo na mão, na unha, porque ele é determinante, porque nós temos uma atividade onde o preço não somos nós que fazemos, a gente depende da oferta e procura, da demanda que tem no mercado e de variáveis até externas. Os custos dos nossos insumos são todos custeados em dólar, e dólar nós não controlamos. Então, essas coisas todas afetam muito a nossa atividade. Então, é importante tem que estar fazendo uma gestão de financeira e gestão de custo muito precisa dentro do negócio. De olho em 2020, 2021, 2022, quem trabalha com laranja tem que pensar em anos. Sim. Não pensa em meses, não pensa em semanas. Longe disso, pensa em anos. Qual é a perspectiva para a citricultura brasileira com o greening, com as dificuldades de oscilação do mercado, com o dólar oscilando muito, com a alta dos custos de produção? O que você diria, com a sua experiência, que vai ocorrer daqui para frente? Bom, primeiro que a gente acredita internamente no mercado brasileiro de crescimento. Eu acredito muito que com as políticas que estão sendo implementadas, a expectativa é que se gere emprego. Eu acho que é isso que nós precisamos. Nós precisamos aumentar a base de compra, no caso de mesa, do mercado interno. Eu acredito que os caminhos que estão sendo tomados na economia tendem a levar a uma base de crescimento de consumo maior. Isso é importante para a gente na mesa, para que a gente possa ter mais pessoas em condições de acesso aos produtos, né? O greening eu acho que é um grande problema, né, da citricultura, principalmente quando nós estamos falando em pequenos produtores, e aí eu vejo uma única solução para o pequeno produtor é se unir com outros pequenos produtores e fazer manejos regionais. Me parece que isso é uma boa coisa, nós estamos praticando isso nas regiões que nós estamos, isso tem se mostrado muito eficiente no controle do psilídeo. Então, para o pequeno produtor, com as áreas são pequenas, fazer um manejo sozinho, enxugar gelo, não tem chance, né? Eu acho que precisa se unir para se fazer manejos regionais e controlar a doença de forma regionalmente, de forma conjunta. E todo mundo tem que trabalhar nessa parte da sanidade de forma conjunta. Não adianta um fazer, o outro não, né? Eu acho que esse é um ponto. E eu acho que o produtor tem que buscar é ser muito especialista. Eu acho que é isso que ele tem que buscar. Se eu vou ser especialista de indústria, se o meu negócio vai ser indústria, eu tenho que ser especialista nisso, tenho que fazer uma gestão boa nisso, com alta produtividade, com um baixo custo e gestão financeira. Se eu vou trabalhar no mercado, o que nós precisamos? Eu preciso ter variedades, mix, qualidade, padrão de qualidade e canal de venda. Esse é uma grande dificuldade muitas vezes para quem quer atuar na mesa, é não ter o canal adequado de venda, né? Então nós conseguimos também verticalizar o nosso trabalho. Então nós atuamos desde a produção até a loja do varejo. Então hoje eu estou presente na loja do varejo, ajudando a fazer a gestão da loja, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Ou seja, é bem além da porteira. É muito além da porteira. Quando vai trabalhar com mesa, tem que atuar além da porteira. Muito além da porteira. Você tem que estar muito próximo do cliente, muito próximo do consumidor. A gente costuma dizer que o especialista na laranja somos nós, não é o varejista. Então nós é que precisamos estar lá cuidando da laranja lá na banca, lá na vasca. Então nós temos que estar comunicando o que nós estamos fazendo. Todas as ações, toda a produção sustentável que você executa, toda a ação social que você executa. Hoje o consumidor ele quer saber isso, ele quer saber se aquele produto que ele está comprando, como ele foi produzido, que impacto ele produziu, como que ele chegou até ali, se foi respeitado o meio ambiente. Então, essas coisas nós só vamos conseguir falar para o consumidor se a gente estiver próximo dele. Bom, você acaba de ouvir Emílio Fávero, sócio e diretor da Alfa Citrus, uma empresa que está aí no mercado e superou as dificuldades dos últimos 25 anos,
firme na citricultura. Citricultura ainda é um bom negócio, Emílio? Penso que sim. Nossa família ela é 100% citricultura, não tem outra atividade, né? E nós acreditamos que ela ainda é sustentável e rentável. Se nós olharmos a citricultura ao longo dos anos, você vai encontrar ciclos ruins, ciclos bons, mas nós entendemos que ainda é talvez mais rentável do que outras atividades. E quando a gente conversa com outras pessoas que têm outras atividades também, eles falam as mesmas coisas. Olha, ao longo do tempo a citricultura ainda é mais rentável. E tem que ser, porque ela é uma atividade de risco maior também. Então ela precisa ser mais rentável porque o risco de produção e de negócio é muito mais alto do que outras atividades. Bom, agradeço a entrevista do Emílio Fávaro, da Alfa Citrus. Fica aí a mensagem, né, de um citricultor que passou por todos esses anos de dificuldade, superou e continua firme no mercado. Tem alguns conselhos. É com você, citricultor. Walter Puga Júnior, de São Paulo, da Bolsa Brasileira de Mercadorias, para o SBA. Mas só para manter você atualizado em relação aos dados do mercado aí de citricultura, a laranja pera in natura era comercializada ontem, em média, a R$ 29,81 a caixa, alta de 0,20% no dia. A alta no mês já é de 4,49%. São valores médios pagos ao citricultor da região, principais regiões do estado de São Paulo, a prazo, spot, mas na árvore, ou seja, não inclui o custo de colheita nem frete. Então fica aí informações para você sobre o mercado da citricultura. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial. Depois, na volta, nós vamos falar sobre os dados do IBGE para a safra 2020 de grãos, que foi divulgada hoje, agora há pouco, um pouco antes do começo desta edição do programa. Eu volto já. A Agricultura BR está de volta e nós vamos falar agora sobre os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na manhã desta quarta-feira, que elevou para 243 milhões e 200 mil toneladas o seu prognóstico para a colheita brasileira de grãos em 2020. O volume é 0,9% superior ao projetado em novembro e, se confirmado, será 0,7% maior que o do ano passado e representará um novo recorde liderado pelo bom desempenho da soja. De acordo com o IBGE, a colheita da soja deverá alcançar 122 milhões e 400 mil toneladas, 7,8% acima do registrado no ano passado. Já a colheita da primeira safra de milho deverá atingir 26 milhões e 500 mil toneladas em 2020, uma alta de 1,8%. Mas a da segunda safra deverá recuar 10,4% para 64 milhões e 840 mil toneladas. Também com cenário positivo de produção estão o algodão herbáceo, com 2,7%, a primeira safra de feijão, com 3,3% e o arroz, com 0,9%. Vamos ver agora os preços de alguns desses grãos que eu citei aqui. Acompanhei. Bom, manter a produção ou mesmo aumentá-la. Esse é o principal objetivo de todos os produtores, não é verdade? Pois um procedimento que garante esse objetivo é a prática da análise de solo. E quem vai nos trazer mais informações sobre este assunto é a repórter Kylie Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. Quando o assunto é pastagem, falar de análise de solo é fundamental. É o procedimento que garante o sucesso na empreitada, seja para recuperar ou formar uma nova área. O procedimento começa com a amostragem do solo, o que permite conhecer qual a real situação da pastagem, seguindo outras etapas.
De posse dos boletins, dos resultados da análise que vem do laboratório, você tem que fazer uma avaliação, o técnico vai fazer uma avaliação sobre as reais necessidades dos insumos que você vai precisar e adequar qual é a forrageira mais, vamos dizer, mais funcional para a área que ele vai atuar. É necessário ter em vista que os investimentos que serão feitos na área dependem do que está se atacando, como, por exemplo, uma pastagem que está saindo da situação de degradada, ou uma área de agricultura pecuária, por exemplo. Uma análise de solo representativa é relativamente barata, da ordem de R$25, R$30, dependendo de todos os elementos que você peça ao laboratório, podendo chegar a 40, se você precisar da análise física também, que também é extremamente importante quando você não conhece bem a área. A partir daí você então pode elaborar um planejamento para você fazer a correção de acidez se for necessária, né, fazer o planejamento de fertilizantes que você vai investir na área. Então esses investimentos, eles podem variar aí de R$600 até R$2.000, dependendo do número de operações que você precisa fazer para implantar ou recuperar a pastagem ou fazer uma manutenção da pastagem, se for o caso. Os produtores tecnificados cuidam da sua área, afinal os investimentos são altos, não se pode correr riscos partindo de achismo, como explica o pesquisador. A pecuária, talvez dentro do escopo de todas as, vamos dizer assim, as explorações agrícolas, talvez é que tenha evoluído mais, porque ela estava muito mais atrás, comparada, por exemplo, com o pessoal da agricultura. O pessoal da agricultura faz análise praticamente anualmente, porque o risco é muito grande, não é? Então você não pode errar. E você tem que fazer os ajustes anuais que precisam ser feitos. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial, o último desta edição. Logo depois, na volta, você fica por dentro do que é destaque no nosso portal sba1.com. Eu volto já. Bom, já estou de volta e abro este último bloco do programa trazendo oportunidade de negócio para você. Você quer expandir os seus negócios ou quer adquirir uma propriedade para começar a sua criação? Nós temos dentro do canal do Boi Fazendas várias opções de imóveis à sua disposição. Vamos acompanhar algumas delas. Mais uma fazenda à venda, aqui pelo canal do Boi. Oportunidade para quem cria e recria. Situada próximo a Corumbá, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, a fazenda possui 27.500 hectares. Desse total, 3.000 são formados com a cultivar umidícola e o restante com pastos nativos de alta qualidade. Com pastagens limpas e bem divididas, tem capacidade para mais de 15.000 reses de todas as categorias animais. O Rio Capivari passa na divisa da propriedade, que tem ainda mais de 60 açudes em suas invernadas. São 25 divisões aptas para a produção pecuária. Bem estruturada, com excelente mangueiro, galpões de máquinas, casas de empregados, rede de internet, conta ainda com um retiro completo, com casas e mangueiro. Acesso fácil por estrada em boas condições para tráfego o ano todo, inclusive caminhões. A apenas 170 quilômetros de carro de Corumbá, a fazenda tem pista gramada para pouso, que comporta aviões de médio porte. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas.
Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12 mil hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4 mil hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7 mil reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador. É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet. Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. Bom, lembra você que existem outras fazendas para sua avaliação. Dê um pulinho lá no nosso portal sba1.com/fazendas para você conhecer tudo que tem à sua disposição por lá. E por falar em sba1.com, vamos dar um pulinho até a redação do Canal do Boi para saber o que é destaque no nosso portal com a participação do Douglas Ferreira. Boa tarde, Douglas. Olá, boa tarde, Adriano, e a todos que acompanham a Agricultura BR de hoje. O destaque do portal sba1.com é que o Brasil está elaborando uma política nacional de recursos genéticos para alimentação e agricultura. O responsável pelo trabalho é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que realiza uma consulta pública com duração de 60 dias a começar de ontem, terça-feira, para que possam ser enviadas sugestões ao texto do anteprojeto em discussão. Essa política ela tem como objetivo a conservação e o uso sustentável dos recursos genéticos utilizados para alimentação e agricultura, seja eles nativos ou exóticos. Mais informações, acesse o sba1.com. Adriano? Valeu, Douglas. Obrigado pela sua participação. E com essa participação do Douglas, a gente encerra esta edição do Agricultura BR. Deixo aqui um abraço apertado para você, agradeço a companhia, o carinho da sua audiência. Mais informações, você já sabe, acesse sba1.com. A gente volta a se encontrar ou mais tarde na terceira edição do Agricultura ou até amanhã. Tchau, tchau.